Chunks, chunks of language or lexical items. Já ouviu esses termos aí nos seus estudos linguísticos sobre a língua inglesa? Você sabe como eles se classificam? Quais são os autores dentro dos estudos linguísticos, dentro da literatura sobre ensino e aprendizagem de língua inglesa tratam dessa temática? E por último, e não menos importante, você sabe como esses conteúdos costumam ser cobrados nas provas de concursos públicos para professores de língua inglesa? Se você procura a resposta para essa e outras perguntas, o vídeo de hoje é para você. Seja muito bem-vindo, grande concurseiro, grande concurseira, ao vídeo desta semana. O assunto desse vídeo ele é muito importante. Por quê? Porque ele tem sido recorrente não somente nos concursos para professores de língua inglesa, mas nos concursos de modo geral, aonde a língua inglesa está ali incluída entre os pré-requisitos no seu exame, no seu conteúdo programático. Por isso, para ajudar todos os concurseiros de plantão, eu preparei uma arte para te explicar de forma bem objetiva alguns aspectos muito importantes sobre esse conteúdo e, ao final, eu vou trazer aqui algumas questões de concurso para que vocês possam ver como que essa temática é cobrada dentro das provas desses concursos públicos. Aqui na descrição do vídeo eu já deixo a referência bibliográfica que eu utilizei para elaborar toda essa explicação, deixo também o link de um material para caso você tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre esse conteúdo. Tá certo? Então vamos lá para a tela do meu computador. Então, começando aí a explicação sobre o termo chunks. De uma forma bem simples, o termo chunks é conhecido aí nos nossos estudos linguísticos quando nos referimos a duas ou mais palavras que juntas vão ter um sentido próprio dentro do contexto de comunicação. Como, por exemplo, aí no primeiro balão, na minha esquerda, que diz how come. How come é uma expressão que quer dizer como assim, Não entendi, explique melhor, como pode, seriam desses sentidos. No balãozinho amarelo, make your bed também é uma expressão que significa arrume a sua cama. Eu não posso trocar o make pelo do, porque eu vou compreender o que eu estou dizendo, mas na forma culta eu estaria escrevendo de forma errada, incorreta. Ou então, como o último balãozinho, by the way, A propósito, antes que eu me esqueça, ou seja, nós temos ali conjuntos de palavras que são empregadas juntas, fixas, e que elas transmitem uma determinada ideia dentro de uma conversa, dentro de uma comunicação. Não dá para falar de chunks sem entrarmos na questão da abordagem lexical, porque a abordagem lexical ela tem como foco trabalhar com o vocabulário, e com o vocabulário seria trabalhar com chunks. A abordagem lexical, ela foi destacada, ela foi, vamos dizer assim, já existiam alguns escritos, alguns relatos pelo Palmer em 1925, mas isso aí não veio à tona. Só veio realmente a se concretizar, a ser vista dentro da área dos estudos de métodos e abordagens, por meio do trabalho do estudioso Michael Lewis, onde ele publicou o livro The Lexical Approach. Então, esse aí é um dos autores que é mais citado aí dentro da literatura acadêmica quando nós vamos tratar da abordagem lexical, tá? O que o Lewis trazia sobre o lexical approach, ou seja, o trabalho com o léxico, o trabalho com o vocabulário. O Lewis ficou muito conhecido por uma frase do seu livro onde ele disse o seguinte, que a linguagem, ela consiste do léxico gramaticalizado e não de uma gramática lexicalizada. Ou seja, para o Lewis, adquirir ou aprender uma segunda língua ou uma língua estrangeira poderia acontecer não tomando como base, como princípio, somente os estudos das formas verbais, da estruturação da língua. O Michael Lewis, ele defendia que, para se aprender a língua, você poderia adquiri-la ou aprendê-la por meio de expressões, por meio de vocabulário que você pudesse empregar ali dentro da sua conversação. Mas que vocabulário seria esse, então? Como que eu vou saber o que eu estou utilizando? Como que eu vou ensinar, em sala de aula utilizando o Lexical Approach? Bom, o Michael Lewis, ele tinha ali como princípio a divisão ali dos chunks em 4 grupos principais. Por que eu falo em 4 grupos principais? Porque nós temos outros teóricos que vão dividir de forma diferente
esses termos, né? Essa divisão dos chunks. E nós não vamos entrar nesse detalhe, que não é o objetivo do vídeo, tá? Mas os principais, eles estão na sua tela aí, ó. Que seriam as palavras, né? Uma única palavra ou várias palavras juntas. Uma expressão que nós conhecemos muito, que são os collocations, já vamos conversar sobre eles. Expressões com vocabulários que são expressões fixas e semifixas. Então, para a gente tentar entrar um pouquinho dentro dessa explicação, sem prolongar muito, que não é esse o objetivo do vídeo, vamos olhar aqui alguns exemplos do que o Lewis entende como single words. Single words para se aprender, então, uma língua utilizando uma única palavra. Você vai pegar aquela palavra e vai utilizá-la dentro do contexto de comunicação, formando frases aleatórias, mas conhecendo essas palavras. Ou então, juntando um grupo, duas ou mais palavras, que elas juntas não vão ser separadas, elas têm que estar juntas para fazer sentido. Se elas forem separadas, elas deixam de ser entendidas como chunks. Então, por exemplo, a expressão by the way, se eu tirar a palavra way daí e colocar numa outra expressão, ela vai ter outro sentido. Mas dentro, junto com o by e com o the, ela tem o seu sentido próprio e por isso ela não pode ser desmembrada. A palavra by the way, ou upside down, né, que é do lado do avesso, ok? Seriam polywords. Muito comum nos nossos estudos e que aparece demais em concursos públicos. O Lewis, ele coloca ali somente o segundo item como collocations. Mas, dentro desses collocations, e eu coloquei de vermelho para chamar a sua atenção, alguns outros teóricos vão incluir os idioms, os phrasal verbs, acredite se quiser, e também os verb phrases, tá? Quem não souber o que é verb phrase, pode deixar aqui um comentário que eu explico logo depois do vídeo, tá bom? E, além disso, ele também divide em dois outros grupos, que seriam as expressões fixas, ou aquelas que eu não vou modificar de jeito nenhum, né? See you tomorrow, até amanhã, housework, trabalho de casa, né? O trabalho de limpar, de cuidar da casa. Eu não posso desmembrar, senão vou mudar o sentido. E nós teríamos também os semi-fixed expressions, que são aquelas expressões que elas começam fixas e depois de um determinado ponto elas podem ser modificadas, mas aquele sentido inicial tem que permanecer, tem que ser o mesmo. Have you ever, aí have you ever, eu posso colocar have you ever been, have you ever gone, eu posso trocar a parte que vem entre as chaves, mas eu não posso modificar essa primeira parte que está aí, tá bom? A mesma coisa acontece com a expressão if I were, né? Um conditional, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Então, essa expressão, ela é semifixa, porque essa primeira parte não vai ser modificada e só o que você vier colocar na sequência. Tá certo? E como isso cai ou vem caindo nas provas de concursos públicos. Então, eu coloquei aqui 3 questões que eu retirei aí de algumas provas que já estavam separadas para nós comentarmos. Então, vamos começar aí por essa questão, de uma prova que foi aplicada pela banca da VUNESP no ano de 2018 para um concurso da Prefeitura de Serrana, no estado de São Paulo. A questão estava escrita em língua inglesa, né? E dizia assim, um exemplo de collocations, que nós chamamos de phrasal verb, pode ser encontrado em qual alternativa? Bom, aí nós precisamos entender o que são os phrasal verbs. Os phrasal verbs são aqueles verbos que eu pego e junto a eles uma preposição ou um advérbio e eles vão ter modificado o seu sentido original, tá? Então, phrasal verb está incluído ali de acordo com o Lewis entre os chunks que nós aprendemos. E aí o examinador traz, é óbvio, ele tem que trazer sempre o mesmo verbo principal. Nessas alternativas, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, em todas elas, o verbo look, ele está sendo empregado com uma regência verbal, né? Look in, olhe na sua bolsa, dentro da sua bolsa. Então, essa preposição é uma preposição que é requerida pelo verbo, tá? Então, ele não muda o sentido, o verbo continua significando olhar. Looking out, olhar para fora, olhar pela janela. O look continua tendo o seu sentido de olhar. Look up the sky, olhe para o céu, né? Olhe para o céu, olhe para cima, olhe para o céu. Então, ali nós temos o sentido de olhar para o verbo look. Look down, olhe para baixo. Todas essas alternativas, o verbo look continua tendo o seu sentido original.
A única alternativa em que o verbo look, colocado junto com uma preposição, vai mudar o seu sentido original é na letra A, aonde look it up significa procurar. Mas não é procurar um objeto perdido, tá? É sim procurar uma informação, uma palavra em um dicionário. Portanto, nessa questão aqui, a resposta correta é a letra A. Tranquilo? Bom, continuando, na questão seguinte, é uma questão já da banca FGV, que aplicou uma prova para a Prefeitura de São Lourenço da Mata no ano passado, o ano de 2024. E aqui ela coloca assim, o texto acima tinha um texto definindo o que são chunks, tá? Eu chamo de encher linguiça, porque o comando vinha logo a seguir e o comando não pedia nenhuma informação que fosse relevante lá no texto. Então, diz assim, o texto acima traz informações sobre language chunks. Karine, você leu chunks of language, e aí está escrito language chunks. Não muda em nada o sentido, tá? Então, o texto acima, o texto que tinha nessa questão, trazia informações sobre language chunks. Ou seja, a FGV faz isso, ela traz a definição e depois ela quer que você aplique aquela definição nas questões. Então, que podem ser úteis para uma abordagem lexical da língua inglesa. Em qual alternativa a expressão destacada é um exemplo de language chunk? Se eu não tiver uma noção de que dentro dos collocations, né, eu vou ter as fixed, semi-fixed e estudar essas expressões com os sentidos que cada uma delas carrega, eu tenho dificuldade para encontrar a resposta correta. Mas nesta questão em específico, a expressão como um todo que carrega um sentido é a da letra B, ó. At the end of the day, ao final do dia. Nem a letra A. Por quê? Porque isso aqui não é um chunk de acordo com as regras. Books in his, muito menos, não faz o menor sentido todas essas palavras juntas. They went to the park, também não, ok? E aqui, we need to discuss the new project tomorrow. Então, ele está colocando new project, que é seria aqui talvez um chunks, né? Se você colocar old project, new project, não, aí você vai mudar, não tem como. Então, não é chunks, não, e o tomorrow separado. Tá certo? E a última questão, que é uma questão que foi aplicada nesse ano de 2025, lá no concurso para a Prefeitura de Tubarão, em Santa Catarina. Olha que interessante essa questão. Ela descreve uma situação de sala de aula. Isso é muito interessante. Esse tipo de questão tem se tornado cada dia mais comum nas provas de concursos para professores de língua inglesa. Então, vamos lá. Em uma aula de inglês, o professor pediu aos alunos que identificassem e analisassem expressões como get ready, have breakfast e make a decision. Em um diálogo, observando como cada verbo é usado em combinação com outras palavras. Então, em uma aula de inglês, o professor pediu que identificasse e analisasse as expressões, né? Em um diálogo, observando quando cada verbo era usado em combinação com outras palavras. Sobre esse exercício e a abordagem lexical, analise as afirmativas a seguir. Aí a afirmativa 1 diz o seguinte: esse exercício não reflete a abordagem lexical, pois está focado apenas na gramática e estruturas rígidas. Isso aqui é falso, completamente falso. Por quê? Porque ele pede que ele identifique e analise em um diálogo, em uma situação de comunicação. Quando estudamos chunks, nós vamos aprender que os verbos get, o verbo have e o verbo make, eles são verbos que são empregados para formar o que nós costumamos chamar de verb phrases. Have breakfast, have lunch, have dinner, get ready, make a decision, make a cake, ok? Make the bed. Ou seja, nós temos ali estruturas fixas com cada um desses verbos, que esses vão ser chamados nessa condição de verb phrases. Por isso, o número 1 está errado. A frase 1 está errada. 2. O exercício reflete a abordagem lexical, com certeza, porque está em situação de um diálogo, pois utiliza collocations para ensinar padrões frequentes e contextuais do idioma. Por quê? Por que contextuais? Porque está dentro de um diálogo. Absolutamente correto. A atividade, no número 3, a atividade se desvia da abordagem lexical, pois prioriza o vocabulário isolado, em vez de contextualizar o seu uso.
Olha, ele pede que identifiquem e analisem as expressões que estão em um diálogo, tá? Então, ele quer que analise aquelas expressões dentro de um contexto. Essa alternativa aqui está falsa. E aí, para terminar, a questão diz: está correto o que se afirma em? E a resposta correta é somente a letra C de casa para essas alternativas. Conseguiram perceber a relevância desse conteúdo? Quantos conceitos, né, quantos outros termos e quantas formas de interpretação nós vamos encontrar dentro de um único tópico chamado chunks, quando estamos tratando dos estudos linguísticos da língua inglesa. Eu acho que só pelas informações que você encontrou aqui, esse vídeo já merece o seu like, não é mesmo? Olha, mas antes de encerrar, eu preciso fazer uma observação muito importante. Aqui, para esse trabalho, como vocês perceberam, né, para este vídeo, eu utilizei os pressupostos do Michael Lewis para me embasar em todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Mas, se esse conteúdo aparecer ali no edital da sua prova, é muito importante que você preste atenção se neste edital também traz o referencial teórico que você deve empregar para estudar, né? Deve focar para estudar sobre esse conteúdo, uma vez que o Michael Lewis não é o único, tá? Ele é o mais recorrente em outros teóricos e também em provas de concursos, mas ele não é o único. Então, fica aqui essa dica. Preste bastante atenção se esse conteúdo aparece no seu edital e, se aparecer, se tem algum referencial teórico ou não. Se não tiver, comece aí pelo que é mais citado, que foi o que eu trouxe aqui no vídeo para você. Agora, me conta aí. Você tem alguma informação importante sobre esse conteúdo que eu não comentei e você gostaria de deixar aqui para compartilhar com seus outros colegas concurseiros? E isso é muito importante, sabe por quê? Porque a sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. E além do mais, pessoal, conteúdo bom é conteúdo para ser compartilhado, não é mesmo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!